Fala, família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. No vídeo de hoje vamos falar sobre diversos assuntos, mas um deles muito curioso. Você já se perguntou por que tantos atletas recusam vir para o Vasco da Gama? O presidente do Paysandu soltou um vídeo hoje sobre uma proposta que o Vasco fez pelo atacante Nicolas. Logo depois da vinheta a gente vai dar detalhes sobre isso. Também vamos falar da situação de outros atletas, que foram envolvidos em negociações, sondagens com o Vasco da Gama, e tem também a apresentação do Léo Jabá. O atacante foi apresentado hoje e a gente vai falar um pouco sobre essa apresentação, dar a nossa opinião. Tem também situação envolvendo o Germancano, sai, não sai, quer ficar. O jogador deu uma declaração importantíssima que dá evidências de qual será o destino final, o futuro da carreira do Germancano no Gigante da Colina, beleza? E tem mais, Depois da vinheta a gente toca o barco com você. Não sai daí, se gostar, clica aqui no gostei, deixa o sininho aí, deixa o joinha aí, se inscreva, ativa o sininho de notificações, compartilha, leva o vídeo pra galera, pra rapaziada curtir aqui o nosso canal. E também, se quiser ajudar, pode se tornar membro do canal e vir fazer parte da família do grupo de WhatsApp aqui do Sócio Membro Malta, tá bom? Depois da vinheta. Antes da gente falar sobre reforços, recusas e sondagens no Vasco da Gama, tem um assunto que também é tão importante quanto. O Vasco da Gama saiu da relação de clubes formadores da CBF. Essa informação é agora do mês de março. E essa certidão que precisa para o clube continuar na lista, ela venceu no mês de fevereiro e o clube precisa renová-la. Antes, essa certidão era emitida pela FERJ com validade de 1 ano, mas agora, depois do acidente que aconteceu lá no Ninho do Urubu, o Vasco precisa correr para emitir essa certidão no Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro tem que avaliar o Vasco da Gama, tem que saber se o clube atende todos os requisitos para que o Vasco possa apresentar essa certidão na CBF. Tem que correr mesmo, porque o Vasco já não consegue se reforçar no mercado de jogadores profissionais e precisa oxigenar as suas categorias de base para poder realmente ter boas safras, e conseguir pelo menos ali, revelar novos talentos, Então, se não dá de um jeito, tem que dar de outro. E outra, por que essa atual diretoria não preveniu, não se precaviu diante dessa situação? Porque se a certidão tem validade de 1 ano, caberia a essa diretoria avaliar a situação, principalmente ali na transição. Já estão no clube há quase 90 dias e precisariam se prevenir diante dessa situação para evitar dores de cabeças futuras. Então corram, resolvam, porque a gente não pode ficar sem registrar novos talentos, tá? Por falar no time profissional, hoje foi apresentado o Léo Jabá, atacante que veio do PAOK por empréstimo, fechou com o Vasco da Gama e teve a sua apresentação hoje na Vasco TV. O jogador falou das suas principais características, que são força e velocidade e atuação ali pelas pontas. Pode ser um jogador que venha a suprir a carência que o Vasco teve desde o ano passado. Nas pontas, por exemplo, nós tivemos péssimas opções. O Thales foi muito mal, o Vinícius, para mim, não é jogador para o Vasco da Gama. Quem sabe aí, até mesmo com uma dobradinha ali do Léo Matos com o Léo Jabá, que jogaram juntos, inclusive no PAOK, essa situação possa funcionar para esse ano. O detalhe é, será que o jogador que estava encostado em 2020 vai vir realmente em condições de jogo? Vai conseguir transformar a temporada 2021 numa temporada de superação? Ficamos aqui na expectativa, E a gente fica se perguntando também, qual é o critério dessa atual diretoria para buscar reforços no mercado? Porque toda vez que a gente escuta uma especulação e uma sondagem, a gente fica se perguntando, mas será que esse jogador estava jogando? Será que está lesionado? Ou está se recuperando? Ou de repente está encostado? Porque essas são as características que reforçam o Vasco da Gama no mercado, nos últimos meses. Inclusive essa atual gestão já está passando por essa situação. Hernando talvez seja uma exceção porque estava atuando pelo Bahia, mas o desempenho foi muito ruim porque quase caiu com o clube baiano. Zeca estava praticamente encostado e aí também o Marquinhos Gabriel, que praticamente não atuou na temporada 2020-21, mesmo com passagem por 2 clubes como Atlético Paranaense e Cruzeiro. Tem também a contratação do Léo Jabá,
né, que também não atuou. Teve uma lesão ano passado, sofreu uma infecção e tem aí a temporada 2021 para dar a volta por cima. O detalhe é que nos últimos meses, atletas com essas condições têm nos dado mais dor de cabeça do que qualquer outra coisa, né? Passamos por dores de cabeça com jogadores lesionados que acabaram se lesionando também no Vasco, como Ramon, Marcelo Matos e Breno. Jogadores que se a gente fala hoje para a torcida nesses nomes, dá um trauma doido, né? E tem também atletas que vieram de lesão para atuar no Vasco da Gama, não renderam e viraram dor de cabeça depois, como por exemplo o Bruno César. Então eu quero entender qual é o critério. O critério é: tá lesionado se recuperando ou tá encostado pode vir? Muita calma nessa hora, né? A gente está vivendo aí um círculo vicioso em relação a essas contratações. Ah, mas não tem dinheiro. Tem muito clube aí que não tem dinheiro, mas busca melhor no mercado do que a gente está buscando. Torço para que o Léo Jabá dê a volta por cima e que possa fazer uma boa temporada pelo Vasco, né? Nossa torcida é essa. O Léo Jabá falou também sobre a sua relação com o Germancano, né? Germancano, que é um ídolo já na torcida vascaína pela temporada que fez ano passado. Foram 51 jogos, 24 gols, e o atleta falou que quer ficar no Vasco da Gama. Depende muito mais do Vasco a sua permanência do que propriamente dele. O jogador quer inclusive seguir a carreira no Vasco e encerrar a carreira no Vasco da Gama, e quem sabe até ter uma estátua ali ao lado do Romário, né? O baixinho que foi ídolo do Vasco, é ídolo do Vasco, né? Mas a sua permanência depende do Vasco. O salário do jogador ali de cerca de 350 mil pode ser um empecilho para que o jogador fique em São Januário. Essa diretoria que se vire, né, que arranje meios de manter o Germancano no Vasco, até porque o jogador quer ficar, está ambientado no Rio de Janeiro e a gente precisa do nosso artilheiro. Então, se virem, busquem investidores, busquem recursos e mantenham o artilheiro no Vasco, até porque ele já falou que quer encerrar a carreira no Vasco da Gama, beleza? Vamos falar de algumas sondagens que apareceram aí durante essa semana. Rodrigo Lindoso, Everaldo, Vanderlei, né? Jogadores que surgiram como opções aí, né? Foram sondados no Vasco da Gama, mas o Rodrigo Lindoso não vem, Everaldo também não. Nenhum dos clubes recebeu qualquer tipo de sondagem ou proposta do Vasco da Gama. E o Vanderlei, a informação é que também não houve, né, nenhum contato do Vasco, mas que o jogador teria recusado uma possível vinda para o Vasco da Gama, né, por conta da proposta, né. Tem uma situação também que, essa é de fato ruim, né, porque além das rejeições de Vanderlei e de Paulinho Boia, Vanderlei, que é a terceira opção lá no gol do Grêmio, tem 38 anos, tem 600 mil reais de salário, né, no Grêmio, e realmente o Vasco não teria condições de pagar aí nem 30% do salário do jogador, na atual conjuntura, né? A atual diretoria do Vasco cogita aí uma folha de 2,5 milhões para o Vasco nessa temporada na Série B, né? Então, tá fora da nossa realidade. Rodrigo Lindoso e Everaldo não foram procurados, e tem também a situação de hoje do Nicolas, atacante do Paysandu. O jogador está fazendo uma boa temporada lá pelo Papão, mas surgiu a situação que é realmente complicada, né? Aí você se pergunta, por que os jogadores não querem vir para o Vasco? Deve ser muito provavelmente porque o tipo de proposta que é feito realmente não é atraente, não é atrativo, né? O Vasco da Gama fez uma proposta ao Paysandu pela vinda do jogador, né? Por empréstimo com opção de compra, né? 600 mil reais seria o valor que o Vasco pagaria ao final do empréstimo para poder comprar o jogador, e em 3 parcelas a serem pagas a partir de 2022. Realmente uma proposta muito baixa. E aí o presidente do Paysandu falou a respeito. A gente vai já colocar o vídeo dele aqui ao final, para você entender, né, como é que as negociações estão se dando e por que o diretor de futebol, Alexandre Pássaro, fica tão mordido quando as informações vazam. É claro que um vazamento de uma negociação ela é ruim porque abre, né, brecha para a concorrência, né, poder atravessar e de repente melar a negociação. Mas além disso, existe um outro fator no Vasco da Gama hoje. O clube, como está sem dinheiro e sem capacidade de captar recursos, acaba apelando para o silêncio total, para que as coisas não venham à tona, até para que a proposta não seja revelada, para não trazer os detalhes da proposta apresentada, porque realmente a proposta é muito baixa. E agora, né, tem uma outra situação.
O Vasco agora contrata através do modelo de produtividade, pagamento por produtividade. Então, que tipo de jogador se sujeita a propostas baixas, né, e com contrato de produtividade? São jogadores que estão com o mercado aberto ou são jogadores que têm pouco mercado ou quase nenhum mercado? Com a palavra aí o presidente do Paysandu para explicar como foi a proposta feita pelo Vasco. Valeu, fica na paz e assista o vídeo até o final. Olá pessoal, estou por aqui de novo, como sempre, em nome da transparência aí, para acabar com esse mimimi das redes sociais e para deixar tudo bem às claras. O Paysandu recebeu uma proposta do Vasco, na verdade foi o Nicolas que recebeu, passou para mim. Nenhum interesse para o Paysandu, era uma proposta de empréstimo até dezembro. Se eles gostarem, eles ficam com o Nicolas por um valor de uns 20% aí da multa, pago de 3 vezes, a primeira no final do ano, quer dizer, nada de interesse para o Paysandu. Então o Paysandu não vai aceitar e continuar com o Nicolas. Mesma coisa aconteceu com o Goiás, uma proposta irrisória aí para o Paysandu, não teve nada de compra de passagem, nada, foi uma desculpa, acho, do presidente lá. Ou seja, deixar um recado bem claro que se quiserem tirar o Nicolas do Paysandu, tem que pagar pelo empréstimo ou pagar a multa para levar. Nós não vamos fazer nada que prejudique, que não seja do interesse do Paysandu. Temos muito a agradecer para o Nicolas, mas na verdade o Nicolas é do Paysandu, vai continuar fazendo gols por aqui e vai ficar por aqui. Os clubes acham que o Paysandu está muito necessitado e querem levar de graça, ou é uma mania dos clubes fazer isso, e nós não vamos ceder, ok? Estamos por aqui, qualquer dúvida, só falar com a gente. Abraço.